Questões sanitárias a gente traz aqui para vocês, hein? Para que nós possamos falar de saúde. Milhares de pessoas de países pobres poderão ser beneficiadas pela distribuição de um remédio genérico contra a tuberculose resistente. Isso depois que uma organização humanitária conseguiu fechar um acordo com a farmacêutica Johnson & Johnson. O medicamento original é caro e muita gente não tem como fazer o tratamento. Quem vai contar para a gente é a Mariana Giangiacomo. Oi, Mari, bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Boas notícias, Elisa. A gente está falando desse medicamento que é a bedaquilina, um medicamento muito caro para uma doença que é muito séria, né? Claro, a tuberculose resistente, que afeta mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Muita gente fica sem acesso por causa do alto preço desse medicamento e agora esse acordo pode ajudar. Então, foi um acordo feito com a Johnson & Johnson por causa de uma organização sem fins lucrativos que acabou ali intermediando esse acordo e isso pode beneficiar uma série de países de baixa e média renda. Agora, Elisa, a gente não sabe exatamente como que o Brasil pode ser beneficiado por esse acordo, porque o SUS distribui o medicamento original e a lista de países ainda não saiu, a lista de países que vão ser beneficiados por esse acordo. A Organização Médicos Sem Fronteiras, que faz o monitoramento desse tipo de questão, né, da disponibilidade dos medicamentos ao redor do mundo, disse que esse acordo é sim uma boa notícia, que é um acordo bem-vindo, mas que ainda não é uma solução definitiva para esse problema. É uma solução temporária e, apesar da lista de países que serão beneficiados ainda não ter saído, a organização também disse que alguns dos mais afetados pela doença, alguns países da Europa Oriental e da Ásia, vão ficar de fora. Então, por isso, a Médicos Sem Fronteiras está cobrando ali algumas soluções mais definitivas para esse problema, mas claro que é um avanço, é uma boa notícia sim. Essa questão das patentes é uma questão muito complexa, Elisa, porque, claro que quando se quebra a patente de um medicamento, você tem mais acesso aos medicamentos. Ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica diz que isso desestimula a inovação, já que a gente está falando, é claro, de um mercado. E, às vezes, quebrar a patente de um medicamento por si só não é suficiente, porque você precisa ter fábricas que sejam capazes de produzir esses medicamentos. E, muitas vezes, os países mais pobres não têm essa estrutura e acabam precisando importar de outros lugares. Então, quebrar a patente por si só também às vezes não resolve, porque as fábricas locais nesses países mais pobres não têm a capacidade de produzir os remédios. Então, é um debate muito complexo, mas é muito importante que esse tipo de discussão esteja acontecendo, porque, claro, você reconhece a necessidade, principalmente desses países mais pobres, de ter acesso a esses remédios que são tão caros e justamente essas populações mais pobres acabam ficando sem acesso e costumam ser mais afetadas por essas doenças gravíssimas, né, Elisa? Totalmente, reduzir a mortalidade nesses países tão vulneráveis. Obrigada, Mari. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos.